good afternoon, and welcome everyone to the 2021 80 Toronto Spirit Weekend Symposium. My name is Lucio Bertol, and I will be your host for today's event. It's my great pleasure to be part of those amazing 2 days of great learning with all of you. In the name of Joana de Angelis, Spirit Study Group, Paulo de Tarso, Spirit Study Group, Rest on the Way, and Toronto Spirit Society, we thank you very much for being here with us today. Before we start, we need to provide some information to our public. We would like to request everyone's attention, please. First, place your cell phone on silence mode. Done? Very good. Thank you. Second, your Zoom microphone will be off for now and it will be open later on. On the bottom of your computer or cell phone screen, you will see the option chat. You can communicate with our moderators using the Zoom chat, and they will be collecting the questions and providing the necessary information. Four, on the bottom of your screen, computer or cell phone, you will see design a globe and interpretation. It will be here where you will change the channel for Portuguese or English language. Today, our first lecture will be in Portuguese, and the following 2 lectures it will be in English. On the first lecture, to the ones who want to listen the lecture in English, please click on Interpretation, choose English, and click on Mute Original Audio. The following 2 lectures will be in English. The ones that want to listen in Portuguese, please click on Interpretation, choose Portuguese, and click on Mute Original Audio. In case you feel comfortable with both languages, Portuguese and English, you don't need to use the language switch. We would like to do a test. You will hear Marcio's voice, and he is the translator right now in Portuguese. Very good. Thank you very much. For sure, the 2 years working organization this event give us a great sense of accomplishment seeing you all with us right now. Thank you. Thank you very much. This year, the entire event is happening on a virtual format in order to keep everyone safe. Hopefully, in 2023, we will be able to hug everyone. Let's continue to do our part following the health procedures guidelines, using masks, washing frequently our hands, keeping a physical distance if you are not with your family members. We will start our event with a prayer, as we always do in every spiritual activity. For our initial prayer, we would like to invite Ms. Andrea. Welcome, Ms. Andrea Faria. Close your eyes, take a deep and long breath, relax your shoulder, and bring your thoughts to a beautiful God's creation. So, our Father of infinite love, kindness, and mercy, give us a peace, harmony, serenity, to be with an open mind and heart, that we can pay close attention to the study of these days, that we can absorb all the knowledge transmitted by our dear brothers who will kindly be here with us in this symposium. May the good spirits inspire two speakers with a great messages. Also, inspire all of us to put in action all the learnings of today. Also, protect everyone that's working and attend these events.
Lord, thank you for this amazing opportunity. So be it. Amen. Thank you. Thank you very much, Andrea, for the prayer bringing us all in such a great mood and peace. The Toronto Spirit Weekend started in 2007 through a shy idea to unite the spirit centers in Toronto area in order to spread the spiritual teachings to the outside of the spirit centers. On every TSW symposium, we work hard to innovate and great ideas have been taking place. Other spirit centers have been emerging and uniting to the TSW. In this way, the Spiritist has been slowly conquering other hearts. After all spirit centers have been the same goal to bring Jesus' teachings to help us become better people today and tomorrow. And it's always better doing it together. The Toronto Spirit Weekend is a biennial meeting where worldwide speakers come together to facilitate workshops about spiritism. We are dedicated to present the latest research and thought studies by spiritists, which include discussions on various concepts and practice of spiritism, as well addressing the scientific aspects of those studies in a simple and objective manner, with absolute fidelity from higher spirits, teaching with great objective that information comes to all that are interested. For more information about the TSW, please visit our website. There will be find the history of previous themes discussed on our symposium, as well as videos of some of our speakers. So now let's start about the 2021 8th Toronto Spirit Weekend theme. How can we build a good relationship? Let's find out together. How can we expect love from someone else when we are not open to love? Self-love, love others, and love God are intrinsically bonded emotional experiences. Self-discovery is a non-transferable and urgent process of finding God in us. It is also a way to develop a strong and true relationship with others. The 8th Toronto Spiritist Weekend is on a mission to rebuild our understanding about relationships. Come and let's learn together. So here we are, excited and anxious to hear our speakers and learning together. How can we actually build a good and healthy relationship? Here is our event schedule for today and tomorrow. What is the family type? Spiritual or biological? My beloved kids, adoption.
a very important information to our public now. To our great audience that is participating through Zoom, you will have the opportunity to ask a question to our speakers based on the theme that he or she is delivering. So send your questions using the chat, and our volunteers will be collecting and analyzing them based on the nature of the questions if it wasn't already answered during the lecture. Our moderators will contact you and ask if you want to ask your question to the speakers. In case of positive answer, your microphone will be then open, so you can only ask your question. Our moderators will help you on that. So, our first lecture is with André Moreira, son of Geraldo Dacio and Maria Madalena. André is going to talk about a very important topic, which is based in our inner transformation. His topic, knowing yourself, self-discovery in a non-transfer and urgent process to find God in us. André is going to deliver his lecture in Portuguese to our public. Now it's the moment for you to switch to Portuguese language if you want to listen in Portuguese. André, the space is all yours. Thank you very much for joining us today. Obrigado. Uma boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês. Desde já eu quero agradecer a esta família canadense espírita, sobretudo os amigos de Toronto, que trago com muito carinho no meu coração. E desde já pedir desculpas a vocês, porque estou muito gripado, com sinusite. Achei que não ia dar conta de fazer, mas quero fazer. E falei com o Márcio, vamos como for possível. Então, a gente foca no que é essencial, que é a mensagem, e segue. Esse tema que nos foi proposto é um tema fundamental dentro do conhecimento espírita. O tema do autodescobrimento ou da autoconsciência. O espiritismo é uma ciência e é uma filosofia de consequências religiosas. E como ciência, nos dá a compreender a nossa estrutura da vida, das leis naturais, enquanto filosofia nos faz compreender-nos como seres imortais, que enquanto religião ou consequências religiosas nos leva de volta à profunda conexão íntima com Deus em nós. Nesse processo de compreender ciência, religião e filosofia integradas, está no centro de tudo isto a consciência de que cada um de nós é um ser divino por natureza. Esse foi todo o trabalho de Jesus na Terra, para conscientizar-nos da grandeza de cada um de nós enquanto filhos de Deus. E através deste processo de conscientização, nos levar a um mergulho mais profundo e a uma ampliação de consciência mais dilatada a respeito de nós mesmos. Vejam vocês a sequência que Jesus utiliza em O Sermão da Montanha. Aquele povo hebreu esperava Jesus como um Messias prometido há longos anos. E eles desejavam que ele viesse sobre um cavalo, cheio de armas e exércitos, para subjugar a dominação romana e libertar aquele povo que havia saído do cativeiro do Egito e havia construído gerações na tentativa de serem verdadeiramente livres sem encontrar a verdadeira liberdade. Estavam permanentemente subjugados. No entanto, Jesus vem como Messias
mas não como a espera desejava. Ele vem como ele verdadeiramente era. Entra em Jerusalém montado em um burrico, sendo aclamado nas ruas como ser profundamente humano e que conectava os corações. Aquelas pessoas estavam muito tocadas com aquele Jesus que as sensibilizava, mas também muito decepcionadas, porque a tradição, a herança e toda aquela cultura dizia que aquele homem viria libertá-los. E todos se perguntavam: que liberdade é esse? Que liberdade pode esse homem verdadeiramente trazer para nós? Jesus então diz o Evangelho, sobretudo no texto em que Mateus narra o Sermão da Montanha. Jesus então sobe ao monte, representando o movimento da elevação da consciência. E lá no alto, todos se assentam aos seus pés para escutá-lo. É muito importante que no percurso evolutivo nós aprendamos a elevar a nossa frequência para assentar aos pés de Jesus. Subir nos montes das nossas vulnerabilidades, das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, sem a arrogância e a prepotência de saber caminhos, mas como o aprendiz que se coloca aos pés daquele que verdadeiramente pode e verdadeiramente sabe. Ali estavam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E é interessantíssimo nós entendermos a trajetória ou o roteiro que Jesus estabelece naquele momento. Primeiro, ele alimenta a multidão, porque sem que o corpo esteja atendido nas suas necessidades básicas, nós não temos atenção para as coisas que são espirituais. Então Jesus pede a colaboração daqueles que eram seus seguidores. E Jesus traz um primeiro elemento de autoconsciência muito importante naquele instante. Se ele quisesse, ele poderia ter feito chover os maná dos céus, ele poderia ter materializado o alimento, ele poderia ter feito algo distinto. No entanto, ele pergunta para os apóstolos: que tens para dar? E eles dizem: ah, Senhor, somente 2 pães e 5 peixes. E ele diz: isso basta. E ele multiplica aquilo de uma tal maneira que depois daquelas milhares de pessoas alimentadas, ainda sobram 12 cestos cheios. Porque 12 eram os apóstolos. E os apóstolos são um símbolo do colégio iniciático de Jesus, do conjunto de seguidores que querem e buscam aprender com Cristo. Então, sobrava um cesto para cada um, como uma mensagem do Cristo: alimentai a fome da humanidade. Porque ninguém desenvolve autoconsciência sem ter as suas necessidades básicas atendidas. Maslow classificou isso de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, objetiva na psicologia, dentro das pirâmides das necessidades do homem, mostrando que a atenção ao corpo é fundamental. Então, quando nós pensamos nos problemas da humanidade, nós também nos lembramos da imensa multidão que passa fome em todo o mundo. Da imensa carga de dores e dificuldades físicas que cada um vivencia na sua luta pela sobrevivência aqui na Terra. E nós nos lembramos de Jesus, que ao convidar aqueles homens a expandir a consciência aos seus pés, deu um cesto
de pão e de peixe para cada um, convidando-os a matar a fome da humanidade. Talvez a primeira autoconsciência que Jesus nos leva a ter é que, se nós nos compreendemos como filhos de Deus, como seres divinos por natureza, também compreendemos que não há distinção no universo dentro da família universal. Estamos todos irmanados dentro dos mesmos princípios de potencialidade, necessidade e grandeza. E aprender a nos olharmos como iguais talvez seja uma das necessidades mais fundamentais dentro do processo da consciência. Conhecer-nos como pessoas iguais ao outro. Isso significa perceber que não há diferença de nacionalidade, de cultura, de país, de cor da pele, de orientação sexual, de conhecimento religioso, de postura política, que não há diferença no mundo que tire do ser humano aquela grandeza fundamental de que todos somos divinos e todos somos iguais. Esta compreensão da igualdade, ela faz cair por terra as maiores ilusões do ego. A ilusão de supremacia, de ser maior ou melhor do que o outro, de ter mais do que o outro, de poder dar-se direitos maiores que o do outro, e nos faz compreender que a fraternidade é a linguagem da consciência universal. Sendo iguais, nós todos nos igualamos na mesma grandeza, diferenciados pelas lutas evolutivas, pelas oportunidades, pelo contexto de oportunidades que a cada um é dado, conquistado ou construído dentro desta encarnação. Assim, ao entregar àqueles homens aqueles 12 cestos cheios de pão e de peixe, Jesus convidava as pessoas a se irmanarem em família, compreendendo-se como iguais. Tem algo que nos aproxima mais do outro do que comer uma refeição junto com o outro? Do que sentar à mesa e olhar de frente nos olhos? Do que servir ao outro e dar ao outro algo de comer, algo de beber? Do que ser servido pelo outro e receber algo que nos alimente? O alimento é muito mais do que uma simples nutrição física. O alimento é uma forma de afeto, é uma forma de contato, de conexão, de irmandade. Em torno do alimento se congregam ideias, planos, reflexões, movimentos que nós estabelecemos quando comemos juntos. E que bonito é, e que bonito será quando nós, em humanidade, com esta consciência da divindade que nos habita e que habita o outro, pudermos juntos comer do mesmo cesto de pão, do mesmo cesto de peixe. Quando nós pudermos compreender que o cesto que me foi dado não é usufruto pessoal, é concessão divina de oportunidades de serviço para cada um de nós. E que todos podem e devem se igualar no campo das oportunidades e da dignidade pessoal. Essa consciência, simbolicamente, Jesus a traz para cada um de nós ao dizer: dai de comer. E dai a partir do quê? A partir daquilo que você tem para dar. Jesus, então, ao invés de multiplicar, transformar pedras em pães, ou de materializar a comida, como descrito, por exemplo, na chuva do maná dos céus no Velho Testamento, ele parte a partir da colaboração pessoal dos discípulos. E a pergunta, talvez simbólica, subliminar,
que Jesus tem para todos nós neste contexto é: qual é o pão e qual é o peixe que você tem para partilhar com aqueles que estão ao seu lado? Não é possível que a gente partilhe sem ter consciência do que tem. Pertence naturalmente à ordem da ajuda que a gente dê o que tem para dar. E só dá aquele que conhece aquilo que tem. Aquele que sabe o que vai dentro do seu coração. E isto é uma postura afetiva de reconhecimento da própria grandeza, das próprias potencialidades, das próprias possibilidades. A autoconsciência com Jesus requer reconhecimento dos talentos que estão conosco, dos privilégios que cada um de nós tem, das oportunidades que nos foram dadas e dos efeitos disso na vida de cada um. Então, esta pergunta, o que tens para oferecer à multidão, Jesus pergunta hoje intensamente a cada um de nós. Porque a multidão morre de fome a todo tempo. Fome do corpo, fome da alma, fome das necessidades mais básicas e essenciais. Qual é a colaboração que nós temos para dar ao Cristo nesse instante? Alimentada, portanto, a multidão, Jesus sabe que aqueles que agora estavam satisfeitos das suas necessidades físicas traziam as necessidades morais na alma intensamente marcadas. Então Jesus, compreendendo a decepção daquele povo que esperava um guerreiro, ele começa por consolar os corações. E Jesus vai cantar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Uma compreensão que a doutrina espírita vai trazer para nós muito profundamente com a ideia e o paradigma da reencarnação, nos auxiliando a compreender que há um motivo justo para todas as circunstâncias e que elas, quaisquer que sejam, se configuram em elementos de progresso quando nós as aproveitamos como oportunidades. E então, se a nossa autoconsciência visita os conceitos de imortalidade da alma e se compreende espírito imortal, também passa a se analisar numa perspectiva muito ampliada. Porque agora não é mais apenas a ideia do efêmero, do passageiro, do imediato que atende ao coração, mas o conceito daquilo que é eterno, daquilo que é perene, daquilo que, como disse Jesus, a traça não corrói, o ladrão não rouba e nenhum túmulo pode armazenar, porque é patrimônio da alma. Com os conceitos de imortalidade, nós deixamos de nos compreender como produtos da união de um espermatozoide e um óvulo, para nos compreender como seres espirituais vinculados à matéria através da grandiosa porta de vida que os nossos pais nos trouxeram. No entanto, trazendo anteriores conquistas, necessidades, planos, projetos e destinado a futuras realizações, ampliações e satisfações. Com este conceito de imortalidade da alma, o autoconhecimento se amplia profundamente, porque então passamos a analisar não só os elementos biológicos, afetivos, familiares, sistêmicos que nos envolvem, mas compreendemos os conceitos da espiritualidade. E passamos também a planejar a nossa vida consoante esta consciência
de seres imortais que nós somos. Porque quem se guia pelo conceito da imortalidade, dentro do processo da consciência da vida, reflete em qual efeito os seus atos, as suas decisões e as suas posturas têm para a imortalidade da alma. E isso é algo que Allan Kardec fala com muita beleza. Ele narra que quando uma prova muito intensa o visitava, fosse ela a da dificuldade material, a da calúnia daqueles que os atacavam, o das dificuldades de divulgação da doutrina espírita, os assédios espirituais e quaisquer outros, ele diz: eu fechava os meus olhos e antecipadamente me colocava no mundo dos espíritos e percebia o efeito futuro daquela prova ou daquela dificuldade que eu estava passando, para então balizar os meus atos. E Kardec vai utilizar uma imagem muito bonita, ele vai dizer: quando eu assim fazia, era como se eu subisse ao alto de uma montanha e de lá conseguisse vislumbrar todo o panorama, ao invés de apenas refletir sobre o momento imediato e presente. Então vejam que consciência interessante é essa da imortalidade da alma. Porque então, ao invés de revidar, ele escolhia perdoar, sabendo dos efeitos que isso traria para si mesmo e para o outro. Ao invés de reagir automaticamente, liberando a projeção da sua sombra no outro, ele escolhia olhar para si mesmo e se perguntar: que efeito tem em mim isso que me fazem? Porque o outro pode escolher fazer comigo o que quer, mas eu decido qual o efeito que isso tem em mim. Ele olhava para dentro dele mesmo e decidia qual postura, enquanto ser espiritual, ele queria ter no mundo. Veja que consciência fantástica de imortalidade da alma, de permanente presença na realidade espiritual. Mas talvez vocês possam argumentar: mas Andrei, pensar na imortalidade da alma é algo muito distante, é algo muito longe para um mundo tão imediato. No entanto, a doutrina espírita, e talvez esse tempo de pandemia com intensidade mais profunda ainda, vem nos lembrar que a impermanência é uma realidade da vida e que tudo passa muito rápido. Quem desenvolve a consciência da imortalidade da alma também sabe que a qualquer momento a morte pode nos visitar e chamar-nos ao encontro com a nossa própria consciência. É óbvio que as nossas defesas, o nosso instinto de vida, o nosso desejo de permanência, ou quaisquer ideias que a gente tem a respeito de nós mesmos, nos leva a dizer: não, isso não vai acontecer comigo. No entanto, esta é uma ilusão de quem vive no mundo, porque todos somos vulneráveis e todos estamos sujeitos a todo momento a sermos chamados ao encontro com a nossa própria consciência. Afinal de contas, a morte nada mais é do que um grande encontro com a nossa própria consciência. Perdemos as defesas que estabelecemos contra nós mesmos e entramos em contato com o efeito energético, espiritual, das nossas criações mentais, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, dos efeitos dos nossos atos, dos nossos vínculos espirituais. E então, nesse momento, apenas aquilo que nós somos e fazemos no mundo representa o nosso advogado perante a nossa própria consciência. E aí, então, para aquele
que se guia pelo conceito de imortalidade da alma, a pergunta permanente que deve nos nortear é: se a morte me chama hoje a uma mudança de morada, como eu me encontro perante mim mesmo? Eu me encontro pacificado agora ou eu me encontro perturbado? Eu me encontro satisfeito com as escolhas que tenho feito ou eu me encontro perturbado com as decisões que tenho tomado? Eu me encontro como um semeador de bem no mundo ou como um postergador de oportunidades divinas? Eu me encontro como um cristão testemunhador dos valores que trago dentro do meu coração ou como um intelectual cheio de informação, tal qual uma enciclopédia ambulante, sem impacto no mundo em que eu vivo? Eu me encontro em paz com os meus familiares, dentro de mim, afinal de contas não tenho poder sobre o sentimento do outro, ou eu me encontro em perturbação e lutando aqui dentro? Eu me encontro em conexão com o alto através das posturas permanentes de comunhão, ou eu me encontro vivendo a vida como se eu fosse uma matéria que tem espírito ao invés de ser um espírito que está na matéria? Quem tem a consciência da imortalidade da alma deve se fazer essas perguntas todos os dias. Porque o que caracteriza a nossa paz interior não é o estado de perfeição, nem de idealização, nem de correspondência àquilo que os outros esperam de nós. O que traz a paz profunda ao coração é a coerência entre valores e ações. É caminhar no mundo em sintonia com a própria crença, em movimento de paz interior. Então, ao declarar bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Jesus estava falando de uma realidade imortal da vida. O mesmo que ele continuou a cantar nas outras bem-aventuranças, conclamando aqueles homens a um consolo ao ego e uma ativação da consciência espiritual. Certo, Jesus não queria fazer ali ou construir ali um conjunto de pessoas submissas à agressividade alheia ou ao domínio alheio, ausentes de reflexão sobre si mesmo. Jesus queria empoderar homens e mulheres para a postura autêntica do amor a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Porque homens e mulheres empoderados no alto amor e na sua dignidade podem ser aprisionados, podem ser escravizados, podem ser conduzidos, mas não perdem a conexão consigo mesmo, estão em permanente luta para sustentar a sua dignidade no mundo. E é isso que nós vimos os apóstolos fazerem ao longo de todo o tempo. Eu imagino um universo dos conflitos interiores de todos aqueles que seguiam a Jesus, que de repente se encontram como seres divinos e se reconhecem divinos no mundo, porém vivendo em meio a lutas humanas muito profundas, iguais àquelas que nós vivemos hoje. Mas vejam que interessante. Então, logo Jesus fala das bem-aventuranças, ele passa a falar do ser divino que cada um de nós é. E ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar?
Vós sois a luz do mundo. Mas se essa luz se esconde e não é colocada em um lugar que todos vejam, a que ela serve? Jesus, então, tendo alimentado o corpo e conclamado a igualdade, tendo consolado o ego e conclamado a imortalidade da alma, trazia agora a consciência daquele povo que simboliza a humanidade para a grandeza da sua divindade. E não há nada mais transformador dentro da autoconsciência cristã do que reconhecer-se filho de Deus. Não daquele Deus da tradição judaico-cristã ocidental, aquele Deus cheio de iras, de emoções, de desejos, de vontades, aquele Deus que ora premia e ora se vinga, o Deus apresentado pelo Espiritismo, que diverge completamente desta imagem. É um Deus de infinito amor e de infinita misericórdia. Não deixa de ser força e rigor, porque é verdadeiramente um Deus a que se deve temer. A sua força é descomunal e as suas leis são soberanas. No entanto, é uma expressão de grandeza e de amor tão intensa que agasalha a cada ser humano de uma forma tão linda que desperta em cada um a presença maior do Pai dentro do coração. A sua própria presença, né? Dentro de cada um de nós. Eu me lembro de um dia estar lendo um livro que me tocou muito, que se chama Curando a Nossa Imagem de Deus. E é escrito por 2 padres jesuítas e uma freira, irmãos, e falam de uma forma muito linda de como que eles mudaram a imagem que tinham de Deus. E então um daqueles freis conta que um dia uma mãe chegou para ele no confessionário e disse: Frei, meu filho se suicidou. E diz a fé cristã que ele foi para o inferno. Estou muito angustiada com isso. E então o Frei diz que olhou para dentro de si, da teoria da sua fé, e disse, mas ela tem razão. No entanto, ele não teve coragem, enquanto ser humano, de dizer para ela, sim, ele foi para o inferno. Ele se sentiu numa saia justa. E ele diz que então recorreu a um aprendizado teológico importante, que dizia, quando você não souber o que fazer, devolva a pergunta ao intelector. Então, naquele momento, ele olhou para aquela mãe e disse, o que a senhora acha que ele fez, que aconteceu com ele? E ela diz para ele, eu acho que Deus o acolheu. E então, naquele momento, ele diz assim, vamos imaginar, fecha os seus olhos e imagina que você chega diante do trono de Deus. E então, ela diz, sim, eu já estou vendo isso. E o Frei pergunta para ela, e o que Deus faz neste momento? E ela diz, eu lhe apresento meu filho. Ele desce do seu trono, nos abraça e nós 3 choramos juntos. E naquele momento, aquele Frei olhou para dentro de si e disse, se há no coração de uma mãe amor infinito para acolher aos seus filhos em quaisquer circunstâncias, não pode haver em Deus amor menor. E então eles vão postular. Deus fará tantas experiências de amor quantas forem necessárias até que todos os seus filhos se reconheçam na grandeza da sua herança divina. Não importa
qual o caminho de ignorância e de dor cada um de nós escolha. Não importa se nós nos encontramos profundamente culpados ou aprovados perante a nossa consciência. O olhar de Deus para cada um de nós é um olhar de incondicional amor. Diz-nos o Espírito Dias da Cruz que quando Deus olha para a criatura humana, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Deus ama todas as etapas. Deus ama todos os contextos. Deus envolve-nos e agasalha-nos em um amor tão profundamente acolhedor e sustentador, de tal forma que cada um de nós tenha aquilo que precisa no momento em que necessita. Permitindo que as nossas escolhas, as nossas construções ou os nossos contextos de luta funcionem para nós tal qual o forno para o vaso, tal qual o machado para a árvore, tal qual o buril para a peça que precisa ser burilada. Cada um de nós vai construindo-se nas lutas de cada dia. No entanto, no mais profundo espaço sombrio de nós mesmos, ou na imensidão da comunhão do amor de Deus, em qualquer contexto e em qualquer circunstância, ali está Deus conosco. Ali está a grandeza do amor de Deus, nos lembrando que somos divinos em nossa natureza e em nossa essência. Vós sois o sal da terra, dizia Jesus. Jesus não disse, alguns de vocês são o sal da terra. Jesus não disse, aqueles dentre vocês que se sentem os eleitos e os melhores são o sal da terra. Jesus não diz, vocês, os representantes religiosos, são o sal da terra. Jesus diz para os 5.000 homens, mulheres e crianças assentados aos seus pés, todo ser humano é sal da terra. Todos nós somos divinos. E se todos nós somos divinos, é de se perguntar o que nós temos feito com a grandeza da divindade que nos habita. É de se perguntar quais escolhas e quais caminhos nós temos tomado na existência, na vida, em coerência com este Filho de Deus que cada um de nós é. Qual filho nós temos sido? O filho pródigo que solicita ao pai a sua herança e se perde gastando em fantasias até chegar à profunda miséria e ao vazio interior? O filho que se sente superior e permanece junto com o pai para poder ser reconhecido e para receber mais da sua herança? Ou o filho fiel, que cai e levanta, que recomeça a cada instante e está de olhos permanentes na grandeza da promessa do Cristo? Quando temos esta autoconsciência cristã, percebemos que o auto-amor é um princípio fundamental de autoconsciência. Amar a nós mesmos não é um sentimento inato, é uma decisão, é uma postura. E considerando a nossa imperfeição de brotos nascentes que estão desenvolvendo-se pouco a pouco, que estão revelando-se no tempo, que estão imaturos, juvenis, é natural compreender que em nós habita a luz da essência e habita também a sombra da não consciência.
que somos contraditórios, que somos múltiplos, que aquilo que chamamos de eu é formado de muitos nós e que vários habitam esse albergue interior que nós resumimos na nossa personalidade. Há muitos para serem acolhidos dentro de nós. Múltiplas faces de nós mesmos, múltiplas subpersonalidades, múltiplas características, múltiplos desejos, múltiplas contradições. Tudo isso faz parte desse processo de crescimento e de desenvolvimento que nos leva na direção da nossa essência. Então, esta autoconsciência cristã, ela nos convida a uma postura de amorosidade e de ternura conosco, a um compromisso generoso em cultivar a boa semente, que requer reconhecer também o joio que está ao lado do trigo dentro de nós. Logo antes de participar aqui com vocês, eu estava em uma reunião da Fraternidade Sem Fronteiras. E o nosso líder, Wagner Moura, presidente, fundador desse trabalho humanitário, do qual cada um de nós e muitos de vocês fazem parte, ele conversava conosco exatamente sobre isso. Sobre o joio e o trigo que vivem dentro do coração de cada um de nós. E como que a obra requer de nós que nós permitamos que o trigo cresça e aprendamos a ceifar o joio. E enquanto eu ouvia, eu pensava e lembrava quantas vezes ao longo deste processo de trabalho humanitário, diante do tamanho, da imensidão das dores humanas, das lutas ou da necessidade do trabalho, quantas e quantas vezes eu e vários outros nos sentimos incompetentes ou inadequados ou conflituosos diante da grandeza deste trabalho. É que a vivência cristã requer de nós uma postura tão firme com os valores que às vezes nós nos sentimos inadequados diante da grandeza das oportunidades de servir que a vida nos dá. No entanto, lembrava um companheiro hoje na reunião, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Jesus não espera de cada um de nós a expressão divina perfeita. Espera pessoas que lidem com humanidade, com a sua humanidade. Que lidem com humanidade, com a humanidade do outro. Que saibam recolher as suas projeções sombrias ao invés de atirá-las a todo tempo. Que saiba acolher no outro também as suas dores, as suas dificuldades, as suas limitações, para permitir que as humanidades se conectem. Jesus espera que cada um de nós, nesta consciência cristã, mergulhe profundo dentro de si para compreender que os contextos da vida são educativos, mas que independente da prova que cada um de nós vive, enquanto pessoa, enquanto grupo ou humanidade, todos somos chamados a sermos agentes da misericórdia. Então é natural que a consciência da imortalidade da alma nos faça compreender que há um sentido para tudo no mundo, inclusive para as lutas profundas. Paulo de Tarso, em um livro dos Espíritos, vai dizer que é aquilo que você chama de castigo, ou que interpreta como castigo. Uma certa soma de dores necessárias a fazer-vos desgostar do mal e readquirir o gosto pelo bem. Olha que bonita esta fala de Paulo de Tarso. Blaise Pascal, em A Revista Espírita, vai perguntar
em um texto muito bonito sobre se Deus pune as suas criaturas. Ele vai dizer: se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que faz o jardineiro prudente? Muitos dentro de nós talvez respondam: ele poda a planta, porque a gente pensa sempre na destruição. Mas diz Blaise Pascal que o jardineiro prudente coloca uma estaca para guiar a planta para a direção que ela deve ir. E aí ele diz: assim faz Deus convosco. Quando o ser divino desvia-se do rumo traçado, a vida coloca demarcações de forma a fazer retornar para o prumo do desenvolvimento natural. Então, a consciência da imortalidade da alma nos faz compreender que os contextos de luta, de dores e de dificuldades, que este contexto de humanidade imperfeita a ser acolhida dentro de nós, é o contexto de um desenvolvimento espiritual lento, gradual e paulatino, que compete a cada um de nós colaborar com o seu pão e o seu peixe, ofertando aquilo que tem para dar como agente da misericórdia, e nunca como vinagre nas feridas abertas do outro, nem na sua própria. Não há transformação que aconteça pelo poder da crueldade ou do constrangimento. As transformações acontecem pelo poder do amor. Começando do alto amor e partindo para o amor, do acolhimento ao outro tal qual o outro pode ser, e não como nós gostaríamos que o outro fosse. E nesse movimento encontrando pontes e soluções criativas que dignifiquem a criatura em todas as etapas do processo. Esse é o convite da consciência cristã que o Espiritismo vem trazer para cada um de nós. A consciência de sermos divinos, imortais, espíritos mergulhados na matéria, construtores do nosso próprio destino, luz e sombra, beleza e feiura, contradições, múltiplos, todos destinados a ser acolhidos com generosidade dentro de nós. Porque aquilo que é acolhido perde força de comando sobre nós. E aquilo que é amado ganha força de estímulo e produtividade dentro de nós. Assim, quanto mais nós nos acolhemos e nos amamos, mais crescemos e mais desenvolvemos. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha e em toda parte, não usava de crueldade para com aquelas personalidades humanas sofridas que estavam diante dele. Ele acolhia com generosidade e estimulava para que o melhor de cada ser humano que ali estava se manifestasse, e convidava a cada um a ser na terra o reflexo da divindade que brilha nos céus. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje, e a gente, tendo uns minutinhos, a gente interage conforme vocês desejam. Oi, Andrei, obrigado pela palestra linda que você passou pra gente. Muita coisa para refletir, com certeza. O pessoal tá um pouco tímido hoje. Temos só uma pergunta por enquanto. Então, eu vou fazer a pergunta da Rosângela para você. Ela disse assim: ouvi falar sobre conhecer-me, ajudar-me a entender os meus talentos para compreender o que posso oferecer a outros à minha volta. Fraternidade, igualdade, conexão, conhecimento da reencarnação traz a nós uma responsabilidade ainda maior dessa ação. Seria correto dizer que nossa primeira responsabilidade é de informar o máximo possível aos outros a necessidade de avaliarmos o que cada um tem a oferecer ao seu irmão ou irmã? Tá mudo? Oi, peraí. Eu consigo. Quem é que pode. Só um minutinho, André, problemas técnicos já vamos resolver.
Não, o problema não, foi eu mesmo. Eu que desativei. Eu acho que a nossa primeira necessidade não é informar ninguém. A nossa primeira necessidade é viver de acordo com a nossa informação. A primeira mensagem que a gente passa para o mundo é a mensagem da nossa postura. Depois é a mensagem da nossa fala. Então, o primeiro movimento que a gente faz é a gente ser coerente com aquilo que está dentro de nós. E a partir daí a gente partilha aquilo que vai sendo vivência verdadeira nossa. Aquilo que vai acontecer. Quando a gente fala de talentos, às vezes a gente se angustia pensando que talentos precisam ser grandes coisas, né? Talento é toda e qualquer potencialidade ou possibilidade que viva dentro de nós. Então, o que a gente faz para desenvolver os nossos talentos? A gente utiliza aqueles que já tem, ao invés de ficar obcecado por aquele que ainda não conquistou. A melhor forma de ampliar os nossos horizontes e as nossas possibilidades é bem utilizar aquilo que nós temos e somos. É o que Jesus nos ensina, né, com a parábola dos talentos, mostrando que cada um desenvolve aquilo que tem. Então, acho que esse é um caminho seguro. Obrigada. A gente conseguiu ter mais uma perguntinha agora. A Fernanda está perguntando como acolher as suas sombras sem culpa. A pergunta é, Fernanda, para que você quer ficar sem culpa? A culpa tem uma função muito boa. A culpa é um balizador. Há muitos movimentos em nós que são com culpa. Culpa não significa autodestruição. Culpa não significa que você vai se autopunir. Culpa significa responsabilização pessoal. E às vezes sentir-se culpado é um caminho maravilhoso de crescimento. Porque diante da culpa eu posso olhar com amor para mim mesmo e dizer, sim, é minha responsabilidade. Eu me ocupo dos efeitos. Sim, é minha construção. Eu agora caminho nisso. Então é uma ilusão que a gente pode fazer nos movimentos da vida de consciência leve. A consciência de culpa tem um papel. No entanto, ela tem dois caminhos. Ela pode ser remorso ou ela pode ser arrependimento. E o caminho do remorso é orgulhoso, porque então você vai usar a culpa para se autopunir, se ferir e se paralisar. Esse caminho não leva a lugar nenhum, ele constrói depressões e dores muito intensas. O caminho do arrependimento é aquele da responsabilização pessoal. E ele leva adiante, porque então você diz, é minha responsabilidade, eu me ocupo disso. O que a gente faz no período entre vidas? A gente valida as nossas conquistas e as nossas culpas. E a gente planeja as nossas próximas encarnações como? Com as oportunidades de sanar as nossas culpas, de reparar os nossos equívocos, de desenvolver os talentos, de multiplicar potencialidades, de crescer. Então, todos nós somos espíritos culpados. Todos nós trazemos dentro de nós consciência de culpa. E às vezes na vida, a gente tem que aprender a acolher as nossas culpas reais. No entanto, nós criamos um monte de culpas ilusórias. Culpas que não são verdadeiras. E aí há a culpa que vem das crenças negativas a respeito de nós mesmos, da idealização de perfeição, da rigidez e do autocontrole, dos apegos e das dificuldades de libertação pessoal, das obediências às vontades, aos quereres e às ideias dos outros. E isso em família, por exemplo, muito frequente. Eu vejo sempre, por exemplo, as pessoas com culpa quando precisam sair de casa e despedir-se dos seus pais para poder formar a sua própria família. Quantas pessoas evitam esse movimento e falam assim, não, eu quero sair de casa na hora que estiver tudo bem, na hora que a mamãe ficar feliz, está tudo em paz. Eu falo assim, então você já senta aí com lã,
e agulha. Lã e agulha para quê, André? Para você aprender a tecer crochê, porque vai precisar bastante na velhice. Não é? Porque vai ficar em casa aí, ó, até os pais desencarnarem, porque as pessoas às vezes não dão conta de perceber que ir para a própria vida é a melhor forma de fazer honrar aquilo que foi recebido. E que esta separação, por exemplo, ela gera culpa mesmo. Gera culpa porque envolve os vínculos familiares, as sensações de dever dentro dos vínculos familiares e tantas outras coisas que precisam ser trabalhadas. Então, esse universo de culpas, nós não estamos dizendo das culpas reais, nós estamos dizendo das culpas que são derivadas da interpretação de vida que a gente faz, que vem dos vínculos, vem dos apegos, vem das ideias. Muda-se as ideias, muda-se a culpa. Ou faça o movimento e a culpa vai diluindo. Eu brinco que essa natureza de culpa é como se fosse um bloco de gelo que você tem que ir carregando. E ele vai dissolvendo à medida que você vai dando os passos de alto amor na vida. Então, há as culpas que a gente renova mudando as ideias e há aquelas que a gente assume e enfrenta as consequências. Bem, se mais alguém tem alguma pergunta, será? Acho que tá todo mundo quietinho agora. Acho que falou tudo, hein? Falou tudo, André. Então é isso. Eu acredito que. Muito obrigado mais uma vez. Acredito que o nosso host vai voltar agora para falar. Obrigado, Andrei. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, gente? Deixo a vocês um abraço querido a toda a família do TSS, a toda a família canadense, espírita, a todos. E um beijo muito querido, tá bom? Especialmente na Sandra e no Jô, que foi quem me apresentou essa família, e o Márcio, meu querido amigo, com o qual a gente nutre esse contato.